Olá, amigos da TV Cidade, estamos aqui com mais um Cidade Aberta, com o nosso comentarista semanal, um homem que sabe tudo da lida, inclusive da política. Senair Gomes da Silva, nosso convidado. Tudo bem, Senair? Da lida de campo, um pouco. Um pouco de tudo. Uma saudação aos nossos telespectadores. E a gente procura se manter mais ou menos informado, mas não é fácil. As informações são tantas e muitas vezes desencontradas. E rápidas hoje em dia. É, muito. Não conseguimos acompanhar, né? Mas o fato é que a gente percebe que este país está precisando de um ajuste urgente. Sabes que eu li hoje grandes empresários como o Avan, Riachuelo, Polishop e outras empresas ali se unindo para pressionar os seus deputados conhecidos para ajudar a resolver essa reforma. É de fundamental importância para eles também. Eu acho que bom, né, que os grandes estão se movimentando. Eu te diria assim, é um momento onde a classe empresarial está se sentindo protegida, está se sentindo ouvida, está se sentindo... Passou a época de tratar o empresário, não importa se ele é de grande empresa, de pequena empresa ou de microempresa. O empresário é empresário. É aquele corajoso, é aquele meio herói nos últimos tempos. Que vende o seu próprio patrimônio para começar. Para começar, e abre mão até da vida pessoal muitas vezes para ter o seu negócio, e é tratado como um parceiro do governo e não como um inimigo. Então eu acredito que agora nós vamos inaugurar um novo tempo, onde essa parceria público-privada finalmente vai sair do papel e da vontade, das intenções, e vai ser a realidade. E nós estamos vendo aí uma Fraport que comprou a concessão do aeroporto de Porto Alegre, já com 50% das suas obras prontas, e está ficando muito bonito. O aeroporto de Porto Alegre vai ficar muito bonito. Quando que o governo não tem dinheiro? O governo, e eu tenho dito isso aqui várias vezes, então não tenho nenhum problema em admitir isso, o governo não tem recursos suficientes para manter a sua máquina funcionalismo, de gastos públicos, porque é tudo um exagero. Aquilo que a iniciativa privada faz com 10, o governo, o setor público precisa de 30. Então, uma Fraport são diversos aeroportos, né, que eles conseguiram no Brasil, e vão fazer com que a gente chegue no aeroporto e se sinta muito melhor do que antes, seja melhor atendido e talvez com menores preços do que se fazia antes. E está indo rápido esses leilões aí, né? Muito rápido, olha a ferrovia. E agora já está indo para os portos, né? Primeiro foram os portos, agora para os aeroportos. Agora essa ferrovia e as estradas, que vai ser na sequência, e os portos também. Eu quero ver como é que o Temer vai vender o dele. Quero ver como é que vai ficar. Só que não é dele, né? Laranjada. Laranjada. Eles falam do laranjal do PSL, né? E tem o laranjal do Temer, o laranjal de muito mais gente. O próprio PSL que está acusando o PSL, né? O PSOL. O próprio PSOL tinha... Todos têm, né? Nessa turma aí, não tem santinho. Não tem. Inclusive aqui, um partido daqui botou na última hora uma candidata com a deputada estadual, que já tinha uma para deputada estadual, e veio 100 mil de verba para aplicar na campanha. O partido. E nem os vizinhos botaram o adesivo no carro da vizinha essa, né? São situações, e vai piorar. Vai. Eu estou preocupado com uma nova legislação brasileira, e não aqui está aí. Aqui está aí é um absurdo. Certo. Então, esse fato do Congresso ter votado as emendas impositivas com muito mais valores, que a partir de agora o orçamento vai ser administrado, se passar no Senado... Votação amanhã, eu acho, né? Do Senado? Não sei. Parece que está... Não acompanhei. Mas se o Senado aprovar o que foi aprovado na Câmara, desmonta o governo, simplesmente não precisa ministério disso, ministério daquilo. Os deputados, o Alcolumbre deu uma entrevista dizendo, o presidente do Senado, dizendo que vocês não estão entendendo, vi ele no Roda Viva, da TV Cultura, a política se faz de uma outra forma. A política, você vai na sua base eleitoral e diz, eu vou trazer um hospital para cá. Você fica comprometido a trazer o hospital. Fecha o Ministério da Saúde, então. Aí o cara diz assim, mas eu me comprometi com a minha base em trazer uma ponte. Sim, mas por que existe o Ministério da Infraestrutura? Deixa para os deputados fazer isso. Então, são coisas que às vezes a gente não se dá conta. As emendas parlamentares,
são a prostituição da distribuição do dinheiro público. Porque isso eles usam para fazer campanha. Como eu já citei aqui, tem uma cidade no norte do estado, que eu não lembro o nome, que cabe toda a população dentro do ginásio. Tem tantos locais que tem pessoas que precisam desse ginásio e não tem ginásio. Lá que está jogado as músicas, como as obras da Copa, tem estádios jogado as moscas e foi milhões de reais para construir e está lá abandonado. Por quê? Porque se levava propina, se levava vantagens, se levava comissões em cima disso. Agora, então não precisa ter governo, ter o executivo, se o legislativo vai fazer tudo isso. Então, eu acho que temos que mudar imediatamente esse tipo de coisa. E o Bolsonaro, na busca de parcerias fortes, ele foi para os Estados Unidos, agora Israel. Israel, inclusive, apoiando para entrar naquela organização que o Brasil não está ainda, né? Eu acho, isso reforça? Eu acho, Glacier, e telespectadores, que o Bolsonaro, ele está sendo... Todo mundo já sabia que ele era um pouco radical. Então, eu acho que não precisa você chutar o Chico para agradar o Francisco. Você pode tratar os dois com uma certa igualdade, com as suas devidas diferenças, mas essa aproximação com os Estados Unidos é um mercado enorme. Claro. Vamos olhar comercialmente falando, militarmente falando e outras coisas. Israel, tecnologia. Os caras são anos-luz na nossa frente. Inclusive no deserto, buscando água, né? Se a gente olhar para Israel desse tamanho, num deserto, olha o que transformaram num jardim aquilo lá. E com tecnologia, com muito trabalho, com muita disciplina, com muita dedicação. Os caras, militarmente falando também, o serviço de inteligência deles é perfeito. Fantástico. É fantástico. Então, se a gente olha, eu acho que a aproximação é muito boa. Agora, como seria bom se eles se aproximassem de Cuba e da Venezuela? Porque aí nós atenderíamos todos os brasileiros. Porque tem uma parte dos brasileiros... E nós temos um ex-governador chamado Tarso Genro, que foi com uma comitiva enorme para Cuba para fazer negócios. Aí eu perguntei, mas o que nós vamos vender em Cuba? Você não conhece as maquininhas de plantar milho? Não conhece? Sim. Que bota o milho na caixinha, é aquilo lá que ele foi vender. Olha só. Foi vender as maquininhas de plantar milho. Tecnologia de primeiro mundo. Então, são essas coisas assim, que não adianta a gente ficar escondendo, não vou falar, porque... Não, eu tenho amigos no PT, eu tenho amigos que até, de alguma forma, participaram do governo, mas eles entendem o que eu estou falando, eles sabem disso. Claro. É claro que o governo... Mas não assumem publicamente. Mas sabe, tem consciência disso. Sim. Né? Eu acho que o cara não é totalmente desprovido de inteligência para não entender que Cuba é uma coisa, os Estados Unidos é outra, a Venezuela é outra. Baita diferença. Não tem, agora vai... Nesse paralelo, falam que, mas o governo brasileiro, os militares brasileiros também ficaram 21 anos. Mas quanto ficava cada presidente? Sim, 4 anos. 4 anos. Era substituído com voto dentro do Congresso Nacional. Porque o Congresso era de mentirinha, a gente sabe disso. Então, eu acho que há uma grande diferença. Muito grande. Entre as coisas. E o Bolsonaro fala em reduzir o imposto de renda para as empresas e taxar a distribuição de lucro. Alguns empresários não vão gostar, né? Porque mexe no bolso direto. Eu preferia, quando a nossa empresa era pelo Simples, a distribuição de lucro não era tributada. Claro. Porque você já paga todos os outros impostos. Então eu não vejo como você taxar a distribuição de lucro depois de toda a taxação que ela vem em cima de alguma coisa. Mas me parece que é uma preocupação da equipe econômica, pelo menos dele, porque quem manda é a equipe econômica. Ele disse que iria baixar a carga tributária das empresas, porque baixando a carga tributária, há uma oportunidade de maiores investimentos, por consequência, aumentando o consumo através do emprego, porque só há consumo se há emprego. Claro. Eu sempre digo isso, que antes de falar em aposentadoria, eu quero falar em emprego. Não tem outro jeito. Eu acho que primeiro uma coisa, depois a outra. Vamos criar emprego, vamos fazer com que mais gente contribua para a Previdência, que eu não preciso esperar 65 anos para me aposentar. Tem regiões do país que ninguém vai se aposentar. É isso aí. Um pequeno percentual, a maioria já foi para o cemitério. Se aposenta eternamente, sem ganhar nada. Então eu acho que tudo tem um limite e tudo... Nós temos que entender que nós vivemos num país continental, que o Nordeste do Brasil é completamente diferente do Sul do Brasil,
você pega a cidade de Veranópolis e cria uma co-irmã no Ceará, no Pernambuco, no Rio Grande do Norte, e aí você faz uma comparação. Não tem como, né? Traz um pernambucano morar em Veranópolis e bota um veranense morar no Pernambuco e vê qual a diferença de cultura. São países diferentes. Com certeza, a extensão é muito grande. Né? Então não cabe as mesmas... Por exemplo, o salário mínimo Rio Grande do Norte, lá no Sergipe, de R$1.000, é um baita salário. Aqui para nós é miséria. Hoje está pouco. Olha as necessidades para uma vida igual, da mesma idade, aqui e lá. Lá o cara bota uma bermuda, um chinelo, deu. Não precisa nem camisa, e um chapéu na cabeça, deu. Aqui nós temos que andar agasalhado, isso é custo. Então nós temos uma série de diferenças, alimentação, tudo é diferente. É outro nível, né? Muito bem, amigos, eu acho que já estamos no primeiro intervalo, né? E voltamos em seguida com mais Cidade Aberta, hoje recebendo Senair Gomes da Silva em nossos estúdios. O cooperativismo liga pessoas e ideais a um mundo melhor. Conecta uma alternativa econômica eficiente com gestão e bons resultados. Une associados, colaboradores e sociedade a uma vida melhor. O Sescope RS interliga a educação, pesquisa e extensão a um trabalho mais eficiente. O cooperativismo também é para você. Informe-se e participe. Sescope RS, interação cooperativista para um mundo melhor. Existe uma linha tênue que separa quem vende medicamentos de quem cuida de você. A Agafarma é uma rede de cuidados formada por profissionais que são referência em saúde. Com espaços para acolher com carinho toda a família, cuidar de sua saúde com atendimento humanizado e cuidados farmacêuticos profissionais para garantir o seu bem-estar. Oferecendo acesso à saúde com o cartão Agafarma, para que sua família viva sempre bem. Agafarma, cuida com o coração. Cuida com o coração. Agafarma, em Farroupilha, em 2 endereços para melhor atendê-lo. Júlio de Cacilhos, 784 e na Rua Coronel Pena de Moraes, 397. Voltamos com Cidade Aberta, hoje no nosso estúdio, nosso comentarista semanal e conhecedor de todos os ramos da economia, Senair Gomes da Silva. Senair, Bolsonaro vai ceder ao Congresso? O que tu acha? Essa briga de braço aí que já vai para 100 dias, né? Olha, vai mais um tempo. Vai, né? Porque eles estão tão acostumados, o Congresso, os deputados principalmente, estão tão acostumados a fazer barganha, e eu lembro no tempo da Dilma, assim, foi uma coisa vergonhosa. Desde o Fernando Henrique, né? Desde lá, o Sarney já era dando que se recebe. Dando que se recebe, mas o Sarney inaugurou essa fase. E o Fernando Henrique, a própria reeleição dele, custou muito caro. Mensalão, né? O primeiro mensalão, né? Então, a gente, olha quantos anos, a gente está acostumado a assistir esse toma lá da cá, e eles foram barganhando cada vez mais. Agora vieram as emendas impositivas, que isso é uma coisa que foi criada agora, há não muito tempo. Foram criando leis para se autoproteger. Olha, veja o que o Moro está apresentando nesse anticrime, e você veja a dificuldade que tem para aprovar. Tem muita gente dizendo que não é momento, que tem que... rabo preso. Né? Ainda a maioria tem problema. Quem não recebeu o dinheiro da Odebrecht e das outras empreiteiras para suas campanhas? Tem gente aí no 5º, 6º mandato de Caixa 2 e agora estão tentando descriminalizar e vão conseguir o Caixa 2. Então, se a gente para pensar, esse Brasil vem há muito tempo cometendo crimes em cima de crimes legalizados, legalizando esses crimes, sendo legalizado por esta turma que está lá. A renovação, mas que renovação? Esse pessoal que está vindo sempre tem um parceiro para se espelhar, um parceiro que o ajudou a levar para lá. Então, vai ter mais dinheiro que veio do partido para ele se eleger, seguindo a cartilha do partido. Então, não tem como. Eu estou muito preocupado porque eu assisti um vídeo de um general da reserva dizendo que o governo está com alguns planos ainda em sigilo, porque não pode divulgar, porque a imprensa vai trabalhar contra,
e que o próprio Congresso trabalharia contra. Então, eu volto e penso, será que o governo se deu conta que o setor público está matando o Brasil? Será que a nossa legislação, através da nossa Constituição, que já está com 30 anos, 31, vai para 31, já não está defasada a tal ponto de que nós precisamos escrever uma nova Constituição? Seria uma preocupação boa essa, né? Hã? Uma preocupação boa essa. Olha, é que vai ter muita resistência, vai ter muita gente contra. Agora, eu quero ser bem tranquilo e fazer uma afirmação. Se o governo atual constituísse um grupo de trabalho, escrevesse uma Constituição, copia a Constituição americana, só para dar um exemplo, copia a Constituição americana, que tem 24 artigos, se eu não me engano. Ou menos. Né? E não é... Porque a nossa é desse tamanho, mas e o que vem em volta dela? Ele é ordinário, é isso, aquilo. Coxo de retalho. Né? Então, emenda disso, emenda daquilo, a lei tem o seu modificação pelo não sei o quê, pelo artigo tal, pelo parágrafo não sei o quê, está sempre sendo modificado e é um cipó justamente. Sabe para quem serve isso aí? Para advogados. Claro. Só. Então foi criando o setor do jurídico. Então foi se criando uma casta pública que em cima de uma legislação atrasada, está ganhando muito dinheiro em detrimento ao que a sociedade precisa que venha do poder público e não vem. Então, se eles escreverem uma Constituição enxuta, onde a metade a partir deste mandato, se elege só a metade, com a metade dos valores que nós gastamos hoje para manter esse Congresso. Olha a economia. Meu Deus, isso aqui vira um jardim. Aí você pega todo o judiciário, faz um enxugamento. Alguém sabe me dizer quantos milhões de processos existem no Brasil? Insuportável. É o país dos processos. Eu pego o menino ali de meu testemunho, o Glacier me chamou de feio, eu vou entrar na justiça, eu vou ganhar um dinheirinho do Glacier. Então, está deste jeito. Se nós não tomarmos medidas urgentes, esse país não anda mais. Não anda. A gente não consegue mais. É o mimimi, é choradeira aqui, choradeira ali, não se olha para frente. O que nós vamos fazer? Qual é o teu planejamento de vida econômica, financeira? Qual é o teu planejamento patrimonial? As empresas já não conseguem mais fazer isso. Agora, todo ano, inventa uma coisa nova para a empresa gastar dinheiro. E aí o cara chega chorando, Zenair, agora eu gastei 15 mil para implantar o E-Social, não sei mais o quê. Tá bom, não te preocupa que no ano que vem outro. Não te preocupa. No próximo ano vem outra chamada extra. É igual condomínio, tem sempre chamada extra. É o E-CPF, E-Social, eu não sei o que. E aí tu vai ali para renovar o E-CPF, mais 300 e poucos reais. Tu soma tudo isso no final de um ano, você trabalhou para o sistema. Sai da economia. Para você não trabalhou. Você trabalhou para o sistema que foi, para a máquina que foi montada. Então está na hora de desmontar isso aí. O Onyx já se reuniu com os partidos para agendar com o presidente. Na volta o presidente já começa a falar com os partidos. Não tem outro jeito. Qual é a fala? O que você tem para nos oferecer para nós votar esse troço aí? Os próprios deputados, saiu uma pesquisa hoje, que a relação do governo com o Congresso, eles deram uma nota. De 1 a 10, vai de 0 a 4. 0 a 4. Eu estava ouvindo... Eles não estão satisfeitos, né? Eu estava ouvindo uma pessoa de idade, experiente, que disse o seguinte: negociar o quê? Negociar o quê? O executivo fez um plano, fez um projeto de emenda constitucional para a reforma da Previdência, certo? Entregou no Congresso. O Congresso tem que discutir com os seus pares se é legal, se é bom para a sociedade, para quem prejudica, se é melhor para o país, se não. O Congresso em si tem que discutir isso, votar ou não, modificar ou não. E, se for o caso, devolve. Lá em última análise, vai vir para o presidente para sancionar ou não. Né? Agora, não, tem que voltar lá e pedir o quê para aprovar? Me paga, se não aprova. É o São Francisco, dando que se recebe. Quer dizer, tem coisa errada nisso aí. E o Bolsonaro, com essa promessa de campanha, de não negociar, até onde ele vai com a promessa de campanha? Até onde ele vai aguentar sem negociações? O que está correndo por trás de tudo isso? Esses militares que estão, até certo ponto, quietos, porque vamos combinar, nós temos que entender que hoje nós estamos vivendo num regime militar eleito pelo povo. Sim. Certo? Certo. Não tem... Basta ver que a maioria é militar. Tem mais de 1000 só no executivo. Olha só. Mais de 1000.
ali direto, trabalhando no Executivo, no governo federal. E já estão colocando nos estados, vão começar a colocar nos municípios, os verdinhos, nas escolas e inclusive nas empresas. Olha aí. Eu vi uma notícia na semana passada que um empresário aqui da nossa região Sim, da van? Pediu que indiquem pessoas oriundas do regime militar. Eu fui criado e era contra, eu posso falar, porque eu era contra a Revolução de 64. Fui contra desde o início. Até porque a gente não sabia realmente o que estava por trás disso aí tudo, né? O que se sabia? O cara foi torturado, Deus o livre, tortura não. Só que, e realmente foram. Sim, alguns foram. Vamos lá. Mas eu não conheci nenhum que foi. Eu conheci o Lula. Bom, mas... Eles torturaram, eles deixaram ele fechado, ele era acostumado a subir no carro de som e falar um monte de bobagem, e aí deixaram, isso é tortura. Levaram ele na veraneio fumando. Era tortura. Mas o que eu quero te dizer é que a bomba no Rio Centro, não adianta eles negar que foi eles que colocaram, não tem problema. Agora, nós não podemos esquecer que a Dilma era de uma célula revolucionária. O ex-marido dela confessou antes de morrer que eles queriam a ditadura do proletariado, que eles nunca pensavam em democracia, não era isso que eles queriam. O Gabeira saiu vivo e repetiu isso várias vezes, que não era a democracia, que eles queriam a ditadura do proletariado. E aí, então, houve quase uma guerra civil. Era gente sequestrando embaixador, era gente trocando prisioneiro pelo embaixador sequestrado, assaltando bancos. Então, houve, sim, dos dois lados, erros, crimes dos dois lados. Mas a anistia veio também, Mas a anistia veio para apagar isso. Bobagem do Bolsonaro querer comemorar o 31 e bobagem da oposição sair para a rua, fizeram um maior fiasco no domingo, indo para a rua, 100 num lugar, 200 no outro, 150 no outro, para... Isso é tudo bobagem. Tudo que passou e serviu de lições para nós. Principalmente como não fazer, né? A nossa geração, Graciela, aprendeu muito bem a respeitar o professor. Nós chamava nosso professor o mestre. A gente nunca levantava a voz para o nosso professor. E hoje o aluno bate no professor. Olha a inversão. Todos. E essa gente que estava na clandestinidade, que voltaram e foram os nossos administradores até agora, a maioria vai ser preso. Ou já está preso, né? Ou já está. Será que são tão bonzinhos assim que 30 anos depois eles repetem os mesmos erros? Será que é caráter ou o que é? Falta, e com um detalhe, a nossa justiça é aparelhada por eles, inclusive totalmente. Com alguns companheiros deles. Totalmente. O STF é um exemplo, né? Então, alguma coisa, eu só chamo a sociedade, as pessoas de bem, a raciocinar, só isso. Não é fazer juízo de valor. Está errado a esquerda, está errado a direita. Para mim, os dois erraram, a esquerda e a direita erraram naquele momento, cometeram erros e cometem até hoje. Sim, os dois têm as suas razões. Só que antes a gente sabia como era, tinha ordem e progresso. Né? Tudo que foi feito, né, no regime. E outra coisa, né, eles falam em golpe militar, mas quem era o ditador? Não, o golpe militar... Não, eu faço uma analogia. Se houve golpe em 64, a Dilma tem razão. Houve golpe agora também. Eu concordo com ela, então. Porque quem impulsou Castelo Branco foi o Congresso. O Congresso, dia 15 de abril. Então, que bobagem é essa? 15 dias depois, o Jânio Quadros já estava lá no Uruguai, e o Brizola já tinha se vestido de freira, tinha ido embora atrás, e aí o cara vem, aí o pessoal agora dizendo que foi um golpe. Quem morreu no golpe? Ninguém. Aí veio o AI-5, mandou os caras embora daqui, ficaram falando um monte de bobagem, radicalizava, aquela coisa tudo. Agora vamos mais um pouquinho para trás. Quem pediu a intervenção militar? O povo. É só olhar a capa dos jornais da época. A família, a marcha da família. Encheram as ruas, proporcionalmente ao número de habitantes de agora. E a motivação que tinha era só o rádio na época, né? Só o rádio. E o que tinha de gente na rua. Mas se comparar com hoje, tinha muito mais, né? Muito mais. Então, o Exército se sentiu na obrigação de tomar uma posição. A prova disso que o próprio Roberto Marinho, dono do jornal Globo, apoiou. Quem não apoiou na época a intervenção militar, ou como querem chamar, de golpe, para mim não muda nada. A entrada dos militares no poder no Brasil foi a sociedade que pediu, como pediu agora, quando a Dilma estava para sair. Quanta gente pedia
a intervenção militar agora. E quando a gente pede ainda hoje. O famoso vem para a rua. Então não tem essa discussão. Nós estamos sob um regime militar votado pelo povo. A maioria votou a favor do regime militar que está aí. É isso aí. Agora, vamos entender que a ordem vai voltar, a disciplina vai voltar, Com certeza. porque afinal de contas estamos sob um regime militar. É. Vamos respeitar o regime que nós colocamos lá. A maioria colocou. É isso aí. Eu posso não concordar, mas eu tenho que respeitar. Não tem outro jeito. Se é democracia, é isso, né? É isso. A maioria disse, quero Bolsonaro. Eu não queria o Bolsonaro. E não queria o Haddad. Eu queria um outro. Agora, é o Bolsonaro? Palmas para ele. E para a próxima, agora, já com tanto tempo de antecedência, o cara do Rio de Janeiro está se lançando já. Qual deles? O Witzel, aquele. Ah, o governador? O Witzel. governador já está se lançando. Já. Eu Pois tenho mas Dória. aí vai faltar o Dória. O Dória é um candidato muito forte. É empresário. Muito forte. Mas aí ele vai colocar os snipers, vai contratar bastante snipers. Já mataram bastante. Qualquer um que tiver com fuzil, que não seja militar, vai ser abatido. E no Rio de Janeiro já teve vários abatidos, né? Já? Já. Não tem acompanhado. Só que eles não estão divulgando, né? Como aparece um morto, né? Mas não como... Agora, eu gostaria que um vidente me dissesse quando o Rio de Janeiro tomará jeito. É difícil. Porque é uma pena, um estado onde tem a cidade maravilhosa, é uma região tão linda do Brasil, com tudo... Mas mais bonito do mundo, né? Em termos de beleza. Uma das 7 maravilhas, 8ª maravilha do mundo é o Rio de Janeiro. E aí você vê o estado e o município em si, a cidade, passando por o que está passando, que é a cidade que eu acredito que no Brasil deve ser o Rio de Janeiro e ganha mais royalties do petróleo. Sim. Por causa da bacia de Campos, aquela coisa toda. Depois deve ser Espírito Santo, uma coisa assim. Mas o Rio de Janeiro é uma... Capital da roubalheira também, né? E olha os últimos governadores, todos presos. Todos. A Assembleia Legislativa do Estado. Isso que o Gilmar é amigo da turma lá, soltou. Empossaram os deputados presos, cara. Olha o absurdo. Então, assim, por isso que eu te volto a insistir, telespectador. Se a nossa Constituição permite que, legalmente, o juiz Bretas, com todo o seu fundamento legal, manda prender Temer, e depois, com todo o fundamento legal, o Gilmar Mendes solta, e tem gente que é da área me confirmando isso, que tem motivos, tem embasamento legal para prender, e também tem embasamento legal para soltar. Dentro da lei, os dois estão certos. Os dois estão certos. Então, nós estamos pagando um para tirar e o outro para botar. Onde fica isso? Onde nós vamos parar? Tem que mudar a lei. Tem que mudar, imediatamente. Não tem que país sério é esse? Não é sério. Não é sério. Já dizia o francês aquele lá, né, que o Brasil não era um país sério. O Charles de Gaulle? Charles de Gaulle. Tu vê que a gente tem os mesmos conhecimentos da época, né? O país não é sério. O país não é sério. Continua não sendo sério. Infelizmente, né? Porque muitos dos que foram eleitos, se diria a maioria, né, são tudo de uma carreira, que nem tu comentou anteriormente, de uma carreira do dano que se recebe, qual é a minha vantagem. Criaram uma nova maneira de se fazer política. E essa maneira de fazer política gastando dinheiro público agrada a esse grupo que está no poder hoje e vão continuar, porque a sociedade finalmente começou a acordar. Eu não sei se vamos continuar fiscalizando, exigindo dos nossos governantes um pouco mais de seriedade, ou se vai continuar a palhaçada que vem nos últimos tempos. E o Moro, será que consegue o pacote anticrime dele? Será que vai andar? Já estão desidratando. Parece que aquelas normas, aqueles itens que prejudicam os enrolados, tipo Caixa 2 e assim por diante, vai ficar para trás. Eles não vão tirar fora para se autoprotegerem. Sim. Porque, volto a insistir, é uma maioria que ainda está enrolada, inclusive o Casa Civil. O Onyx Lorenzoni também tem que explicar de onde veio outros 100 mil que ele não declarou. Declarou que chorou, que pegou 100 mil, agora apareceu mais 100. Então, nessa história toda aí, se tem algum santinho, está escondido. Bota santo nisso. Né? Porque todo mundo meteu a mão, todo mundo se locupletou, a farra foi muito grande, tem muita coisa, nem daqui 10 anos ou 20 anos, porque o problema não é só o dinheiro que foi, é o que se entranhou na cultura das pessoas.
a cultura do jeitinho, eu vou roubar porque não dá nada mesmo, isso a lei não vai me alcançar, e se me alcançar eu chamo o Gilmar. Então fica complicado a gente acreditar que o país, na nossa geração ainda, nós vamos ver um país com a ordem e com o progresso que a gente tanto deseja. Linkando o Moro e o Gilmar, o Moro nos Estados Unidos, o alto executivo lá, reforçou isso, que o Moro é um exemplo para o mundo. Sim. Pelo que ele fez no Brasil, né? Foi considerado o 13º homem mais importante do mundo. No ano passado, né? E o Gilmar, mais uma vez essa semana, rodou um vídeo dele viajando de Portugal para cá, sendo vaiado por todo o avião. Que bonito isso, né, cara? E agora, dia 7, vai ser o movimento pedindo o impeachment dele. E eu custo acreditar, porque se vier o impeachment do Gilmar, vem do Toffoli, vem do Lewandowski, que está muito quietinho, vem do Marco Aurélio Mello, e talvez a Carmen Lúcia se escape, a outra cara da Raposa lá também escape, e algumas pessoas aí podem escapar. Agora, o Barroso talvez, agora esse do Temer aí, o Moraes, isso aí também está enrolado. Podem investigar que está enrolado. Então, e o Cabral está para fazer a delação também agora, né, do Rio de Janeiro. Né? Esse é o problema, que tem muita gente na fila da delação que sabe muita coisa. O Lula é um que a qualquer momento vai fazer a delação. Será que faz? Mas é muito tempo, O Cunha não fez delação ainda. Esse pessoal sabe tanta coisa que ainda está... Só que a Lava Jato foi tão inteligente, e dia 7 o movimento é a favor da Lava Jato também. Então, a Lava Jato, eles foram tão inteligentes, esses meninos aí, que eles pegaram o que interessava primeiro. Agora se tornou secundária a delação desses caras. Então, eles vão ter que oferecer tudo e mais um pouco para conseguir uma beirada de um benefício. Muito bom. Pedacinho só. Palavras foi bom. Palavras do Moro hoje também, que a Lava Jato teve que ser reforçada, porque estava sendo desmontada. Esvaziada, exatamente. E esse foi o lado bom, né? O Bolsonaro deu muito poder para o Moro. O Moro está com todo o poder em todos os setores, né? Então, acho que ele não vai deixar escapar isso aí. Pois é, mas para que isso consiga, nós precisamos encher as ruas no dia 7, em favor da Lava Jato e pela queda desse Gilmar Mendes, que pelo menos os que sobrarem lá no Supremo, que entre um outro ministro, não importa, mas que aquele pessoal saiba que o Brasil está atento. Nós acordamos. Nós, sociedade, estamos pagando. Quem fala que eles gastam 1,5 trilhão, que foi o Cajuru, deve ter falado com o Cajuru está cheio de documentos. Cheio de documentos e outras coisas mais, e custas e mais coisas. 3 caminhões dentro do Supremo. Para que 3 caminhões? Tu precisa de alguma coisa, paga um frete. Então, assim, tem tanta coisa nesse Supremo. Eu cheguei a começar a fazer uma relação disso e desisti. Não dá. Não, quem quiser faz a pesquisa através dos gastos do Supremo, que é uma coisa, é uma aberração total. E nós aqui brigando por um salário mínimo. Dona Antônia lá ganhando salário mínimo, essa que vai quebrar o Brasil, essa que vai quebrar a Previdência. Então, a gente tem que fazer uma análise disso tudo e que o governo tome realmente providências para acabar com o andar de cima. A farra está lá em cima. O porão não. O porão está sofrendo. Precisamos de emprego e girar a economia, né? Não tem outro jeito. Dar dignidade para essas pessoas que estão sofrendo muito. Muitos carentes. Muito bem, Senhor. Chegamos ao fim de mais uma semana... Passou rápido. Com muitas informações. Alguma consideração final com relação à carta da... Eu estou aguardando esta semana que se marque a reunião com a Federação marque junto aos bancos, mas eu já estou mexendo com as cooperativas de crédito. Que legal. Porque se o banco, que eu sei como é que funciona, eu fui numa reunião uma vez do Banrisul e saí lá desanimado. A mulher via problema em coisa que ainda não tinha acontecido, ela já estava prevendo problema. Eles só pensam em problema, deixa tudo como está. E eu participei de reuniões com o Banco Central, com diretoria de bancos, e eu sei que com a FEBRABAN, então eu sei que o pessoal é complicado. Deixa como está para ver como é que fica. E nós precisamos urgentemente, para que o empresário não espere também a mudança da legislação da lei das falências que está em andamento. Tudo isso demora. O empresário precisa para ontem uma solução para um problema que não foi ele que criou. Claro que não. Ele precisa botar a cara de fora, ele precisa ter crédito de novo para voltar a gerar emprego. É a única forma. Então eu estou indo falar com as cooperativas ainda essa semana e vou direto ao Banrisul, se não tiver outro jeito, sem marcar, vou lá. Eu tenho um parceirão lá dentro, diretor, Osmar BSL, é um dos diretores do Banrisul. Eu tenho o cartãozinho dele, vou ligar para ele.
Vou marcar, É vou lá isso aí. conversar com ele. E para a gente entrar pela porta dos fundos, então. Eu queria fazer diferente, mas não tem como. Vamos fazer para que o empresário enxergue. Essas coisas uma possibilidade. demoram, né? Uma Demora pena, muito. né? O tempo do político e do setor público não é o mesmo tempo do empresário que está ali É com muito as suas longe. contas e trabalhando mais para o banco do que para ele. É isso aí. Muito bem, Sidney. Obrigado mais uma vez pela tua presença no nosso estúdio. A casa está sempre à sua disposição. Obrigado pela para atenção de os todos. Até a próxima. Muito bem. Voltamos então amanhã com Cidade Aberta, juntamente com convidados da estirpe de Cineiro Gomes da Silva. Muito bem.